Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala pela sua Santa Liturgia através do Evangelista São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra diz o seguinte: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Então, Jesus, na sua missão incansável de anunciar, de levar a palavra do Pai ao coração daquele povo, Jesus viu um homem que não era visto. Jesus viu ali num certo local de trabalho, aquele homem Levi, que é Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos, Evangelho de São Mateus. Então esse mesmo Mateus aqui que Jesus viu na taxa, cobrador de impostos das taxas. Então Mateus, Jesus o encontrou ali servindo ao Império Romano como coletor de impostos. Diz a palavra que partindo dali Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou e o seguiu. Então, Jesus, chamando discípulos, não faz exclusão de pessoas. Esse Mateus, cobrador de impostos aliado ao Império Romano, que era inimigo do povo judeu, não visto, porque, como a gente já ouviu na palavra em outros evangelhos, especificamente falando de Lucas 19, de Zaqueu, que era o chefe dos recebedores de impostos, eles não eram justos, apesar do Império Romano já não ser justo, cobravam uma taxa absurda. E ainda mais, os cobradores de impostos aumentavam essa taxa para poderem aí, de certa forma, roubar mais o povo, extorquir mais o povo. Então esse Mateus, pela classificação dos judeus, dos doutores da lei, dos sumos sacerdotes, era um homem de uma vida, um publicano, um homem pecador, que se Jesus realmente fosse o Filho de Deus, fosse realmente profeta e tal, como eles diziam, jamais ia querer conversa com esse homem, se aproximar desse homem. E isso é um pensamento errôneo naquele tempo, e se formos ver ainda hoje, tais pensamentos farisaicos ou atitudes farisaicas está dentro da igreja.
A gente vê pessoas que se acham melhores do que as outras, excluindo. Pessoas que é do me convém. Se me convém, vamos aceitar. Se não me convém, vamos rejeitar. E nós devemos entender que essa palavra, as pessoas às vezes lêem a liturgia, lêem a palavra de Deus como se fosse um livro de história, que aquela história ficou lá no passado, foi para aquele povo, Jesus deu uma repreensão, foi nos fariseus, não é em mim, e aí vai levando a vida de todo jeito e vai lendo a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que não cai por terra, nem envelhece, nem caduca, como se fosse um livro de história, e foi para aqueles personagens daquele tempo. Eu estou isento disso. Eu não devo me comprometer, minha vida não tem que se comprometer, eu devo ficar tranquilo. Jesus não está falando para mim, está falando para aquele povo. No entanto, essa palavra de Deus, ela é direcionada hoje especificamente a cada um de nós, a igreja que está aqui, a igreja atuante, a igreja do tempo. Então, o que nós devemos avaliar? Será que nós não estamos sendo também como os fariseus? Jesus chamou esse homem, vem e segue-me. Diz a palavra que ele deixou tudo, deixou lá o seu trabalho e começou a seguir Jesus. Ele estava onde? No pagamento das taxas, ou seja, recebendo o pagamento das taxas que o império cobrava ao povo. Disse-lhe Jesus, segue-me. O homem levantou e o seguiu. Então Jesus fez um chamado, como faz um chamado a mim e a você. Jesus faz o chamado hoje a cada um de nós. Se o homem estiver no vício do álcool, se o homem estiver no vício aí das drogas ilícitas, se o homem estiver aí, seja em que situação de pecado, em que situação de cativo, esse chamado de Deus se estende a ele também. Mas muitas vezes, como esses aqui, aqueles que estão engajados, que estão na igreja, às vezes têm essa infantilidade de achar que só quem pode estar próximo do sagrado é eles. E, no entanto, não é assim. O sagrado nos convida. O sagrado convida aquilo que não é sagrado para tornar sagrado. Ou seja, aquele Deus que é amor e misericórdia, ele convida o pecador para lavá-lo com o seu sangue que jorrou do seu peito misericordioso, lavá-lo com sua água e sangue que é fonte de misericórdia, para torná-lo assim capaz e digno, não por mérito dele, mas pelo mérito do próprio Cristo, capaz de servir no altar. Então, meus irmãos e irmãs, essa palavra de Deus, ela se dirige a cada um de nós. Em que situação nos encontramos? Como Levi e Mateus? Como os fariseus que estão em torno de Jesus, que começam a julgar Jesus, até Jesus não escapa o julgamento deles, porque faz assim esse chamado, acolhe Zaqueu ao seu lado e, continuando aqui a leitura, como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Então Jesus foi ali esse banquete na casa de Mateus, e vários colegas vieram também participar desse banquete, publicanos, pessoas também da área de Mateus, que tinha assim, de certa forma, um trabalho público para o império. E os fariseus começaram a criticar, até Jesus, como disse, não escapa do julgamento deles. Ora, porque come vosso mestre com os pecadores e os publicanos? E aí, meus irmãos, Jesus vai e diz, ouvindo isso, respondeu-lhe Jesus: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, quem está bem de saúde não vai ao médico. Então Jesus disse: vocês, fariseus, já se acham santos, perfeitos? Eu vim para os pecadores. Vocês não precisam de mim porque vocês são orgulhosos demais, vocês já se acham puros, perfeitos. E assim também, às vezes, no nosso meio,
Tem pessoas que quando olham para um publicano, um pecador público, e porque está ali perto do altar, se acha perfeito, se acha na dignidade meramente sua, né? Na ingenuidade, pensando que adquiristes por si mesma ou por si mesmo. No entanto, todos aqueles que servem no altar é graça e bondade de Deus, não é mérito de nenhum. Então, aqui também, esses começaram a criticar e a julgar Jesus. E Jesus diz simplesmente: eu vim para os doentes. Se vocês já se encontram sãos ou pensam que estão puros e perfeitos, então eu não preciso me preocupar com vocês. Então eu vou me entreter, eu vou aqui fazer aquilo que é preciso ser feito. Eu vou aqui derramar minha graça que cura, minha misericórdia na vida desses que aqui estão. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras: eu quero misericórdia e não sacrifício. Então Jesus está dizendo: eu quero misericórdia e não sacrifício. Que adianta fazermos sacrifício, né? Se trabalha, corre, move o mundo e o céu para fazer certas coisas na igreja, no entanto o coração duro, sem misericórdia, excluindo, julgando, falando mal do outro. Que adianta esse serviço? Jesus diz: eu quero misericórdia, tenha de misericórdia, tenha de compaixão, porque tu também estás na mesma condição de julgamento diante dos meus olhos. Então o Senhor quer dizer o seguinte: olha, tu, criatura, como que tu pode se levantar como se fosse o Criador? Tu, pecador, como tu pode se levantar como se não tivesse pecado? Ou seja, na medida que eu julgo, que eu excluo, eu me acho melhor do que o outro, as minhas atitudes ou palavras já está dizendo que eu me acho superior, que eu me acho melhor. No entanto, também sou pecador, necessitado da graça de Deus, necessitado da misericórdia de Deus. Então ele está dizendo: eu não quero sacrifício. Porque os fariseus faziam seus sacrifícios, era jejum 2 vezes por semana, pagava seu dízimo direitinho e tal, mas não tinha misericórdia, eram carrascos, impiedosos, se achavam os merecedores de estar perto do altar, de subir no púlpito para fazer leitura. Era só eles. Eles não davam espaço, porque só eles se achavam na pureza e na dignidade de o fazer. É tanto que você pode ver quando Jesus lá vai fazer uma leitura na sinagoga, que pega lá o rolo, que é no tempo do rolo, que vai fazer a leitura e que é a leitura de Isaías, que fala do próprio Cristo, eles o arrastam do altar e querem lançar lá de precipício abaixo, arrasta para fora da sinagoga, leva para um ponto alto lá de uma montanha, e eles estão no pensamento de jogar Jesus lá embaixo. Mas como Jesus não veio para morrer sendo jogado de um morro abaixo, era na cruz, como foi na cruz, diz que eles desistiram e Jesus saiu do meio deles e foi a outra comunidade. Então veja a que ponto. Eles se achavam donos do altar, donos da comunidade, donos de tudo. Até o Cristo foi desprezado. Ele está dizendo aqui: eu quero misericórdia e não sacrifício, fariseus. Vocês fazem seus sacrifícios, mas esse sacrifício de nada vale. São trabalhos em vão, porque não tem misericórdia no coração. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar, finalizando o evangelho de hoje, chamar os justos, mas os pecadores. Então, está bem claro as palavras do Senhor. Tu que se acha justo, não se preocupe, Jesus não está te buscando, não está atrás de ti. Jesus está, como ele diz aqui: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então ele veio buscar os pecadores para levá-los à graça, para levá-los a se livrar do cativo do pecado. Entenda, Jesus não veio chamar o pecador para continuar no pecado. Eu vim chamar os pecadores da minha graça. Eu vim chamar os pecadores da minha misericórdia. Eu vim acolher os pecadores no meu coração misericordioso que cura. Porque todos aqueles que tiveram encontro com Cristo, tiveram um encontro com a sua grande misericórdia, ou se esses pecadores ou não, foram transformados.
tivesse esses uma vida pública de pecado ou não, foram transformados. Exemplo de Zaqueu, Mateus e tantos outros foram transformados. Sua vida foi transformada pela grande misericórdia do Senhor. Então, finalizando com as palavras do Senhor: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ó coração pecador, alegre no teu Senhor, porque grande é a misericórdia dele e o seu amor para contigo, para comigo. Só precisamos acolhê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão do canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.